Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques nesta segunda-feira aqui pela RDC TV, hoje dia 24 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Estamos aqui ao vivo para conversar, debater muito sobre a dupla Grenal, o Caxias, campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O Grêmio não jogou absolutamente nada na Serra e agora vai ter esta sequência de jogos, são 8 jogos em 25 dias. Uma maratona aí envolvendo o Campeonato Gaúcho e Libertadores. Os preparativos do Internacional, ainda dúvidas quanto à escalação, a volta do Moisés, enfim, o Inter que decide a sua sorte na Libertadores quarta-feira contra o Deportes Tolima. Uma vitória simples resolve tudo. Não pode empatar com gols, e daí os colombianos levam a classificação lá para a Colômbia e, consequentemente, vão entrar no grupo do Grêmio na fase da Libertadores subsequente. O nosso Dois Toques está chegando sempre para Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E também com o apoio do GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Você sabe, você pode nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais da RDC TV, canais 24 e 524 da NET, e nas nossas plataformas, como sempre faz questão de referir o nosso apresentador titular, o Cadu, que está no Litoral Norte. Você pode nos acompanhar pelo Twitter, site, YouTube e Facebook da RDC TV Digital. E faça nosso programa. Você participa, interage, mandando perguntas, questionamentos com os nossos convidados pelo nosso Facebook, a nossa live do programa Dois Toques. Dito isso, vamos então apresentar os nossos convidados desta segunda-feira. Acredito que vamos ter bastante assunto, bastante polêmica com os nossos 3 representantes que aqui estão. Ayrton Bernardoni. Tudo bem, Bernardo? Boa noite. Boa noite. Destaque aí do final de semana, Caxias, campeão e os preparativos do Inter. Deu a lógica em Caxias, não? Sim, pelo que o Caxias vinha fazendo e o Grêmio vinha fazendo, só deu a lógica, claro, nem tem dúvida. Mas nem tem dúvida mesmo, porque o Caxias atropelou o Grêmio no primeiro e no segundo jogo. Muito bem. Aí o Ayrton Bernardoni, sempre polêmico, daqui a pouco ele participa. Diga aí então, Rafael Copete, o que lhe pareceu aí a derrota do Grêmio e o que o Inter tem pela frente? Tudo bom, Fiorinho? Boa noite, boa noite, Bernardoni. Pelo que você falou fora do ar, foram 3 pênaltis, depois a gente conversa. Isso é verdade. Boa noite ao nosso amigo telespectador que nos acompanha, que está voltando do litoral, ao qual eu também voltei. E vou dizer o seguinte, desde ontem, quando eu fui, já era bem grande o movimento de voo, de retorno para a capital, e agora também o retorno para a capital, bastante volumoso de carros voltando. Meus 2 destaques. O Grêmio tem 2 sinas. Seus 2 toques. Meus 2 toques. O Grêmio tem 2 sinas. Uma, não vence no Brasileiro times que está no Z4 e agora não consegue passar por times que fazem linha defensiva. E aí, com todos os recursos que tem, o Grêmio não pode se dar a este luxo. Contra o Caxias foi, mais uma vez, esta situação. Certo. E para fechar os nossos convidados desta segunda-feira, mais uma vez conosco aqui, o Hugo Larroque. Tudo certo? Tudo maravilha, tudo 100% Tudo algodão, 100% e dentro desse 100%. 2 toques para nós aí na abertura. 2 toques, olha aqui, eu falei na sexta-feira que era um jogo difícil para o Grêmio, e foi circunstancial, também foi. O Caxias aproveitou a sua casa, aproveitou a torcida, aproveitou o Marcelo Piton em grande fase e soube amarrar bem o Grêmio, esperar a hora certa de atacar. Aliás, mereceu mais do que um gol. E eu vi meio pênalti, não vi um pênalti total, então fica na conta do Voaden. Fica na conta do Voaden. Pois bem, daqui a pouco a gente vai falar bastante. Para dar início à conversa, diga aí, Copete. Um destaque também que tem que ser dado é o goleiro Vanderlei, que fez uma grande partida. Voltando aos velhos tempos do Santos. Voltando aos velhos tempos do Santos. Pena que depois do milagre que ele fez, ele acabou sofrendo gol na sequência. Pois é, vamos começar então a falar sobre esse jogo aí de sábado.
Caxias merecidamente, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa partida aí com depoimentos do Marcelo Pitol e também algumas entrevistas que aconteceram após a partida, já que o Grêmio só retoma os seus trabalhos amanhã, mas o Caxias com méritos chegou a este título, não deu chance para o Grêmio, ou o Grêmio que foi apenas a Serra Gaúcha para passear, na opinião de vocês? Não, ele não foi Já temos os lances na tela para a gente vai falando. Ele não foi só para passear. Ele foi envolvido? Não, eu vou te dizer o que aconteceu. O Grêmio, durante a semana, tinha certeza que ia atropelar o Caxias. Ia passar o carro, ia passar, tudo certinho. Tranquilo, e no segundo turno nós vamos botar os reservas. Isso todos estavam dizendo. Não só a imprensa, como a própria direção. E estragou todo o planejamento do Grêmio. E eles estavam contando com o ovo, entendeu? Coisa que não se deve contar, porque olha o que aconteceu. Terminou tomando um banho de bola do Caxias, entendeu? E aí o que eu fiquei surpreso é com duas coisas. O Grêmio, quando ganha, o Renato vai para frente da torcida, com os jogadores e tudo. Quando perde, dispara para o vestiário. E depois dá uma entrevista fajuta, só dizendo que o time tem que melhorar. E dizendo ainda que o jornalista tem que estudar melhor ainda. Não, foi o caso do nosso Diogo, hein? Não, é que o jornalista, quando faz uma pergunta... Que ele não gosta? Ele responde assim, tu tem que estudar. Mas ele também não estuda, porque ele é muito ruim na escalação e muito pior na substituição. Aí quando perguntaram para o diretor de futebol como é que era o Grêmio, não sei o quê, aí o diretor de futebol disse, não, o Grêmio é um grande time, tem 2 jogadores titular para cada posição e não sei o quê. Aí perguntaram para ele, e vem cá, e tu no vestiário, tu vai falar para o Renato isso aí? Não, o Renato eu até enalteço, é um grande treinador e tudo. Sabe por que ele não vai dizer? Porque no outro dia ele está na rua. Vai cobrar do Renato no vestiário. Os outros que tentaram cobrar, ele mandou todo mundo embora, entendeu? Médico, massagista, preparador físico, em 2 levas, né? 2 levas. Que acabou prejudicando o planejamento do Grêmio no início do ano. E aí já se vê que tem um espectro diferente no departamento de futebol influiu em campo. Sem dúvida. Direta e indiretamente influiu em campo. Sim, o próprio jogador, que é um dos líderes, veio a público dizer que mandaram embora os bons e ficaram com os ruins. Quer dizer, então tu já viu como é que é o ambiente, né? E que o grupo estava abraçado e ficou sentindo a ausência desses profissionais que foram mandados embora. Exatamente. E vejam bem, o gol do Caxias não é um gol qualquer. E o Caxias já tinha feito um milagre anterior ali. O Vanderlei já tinha feito... O Vanderlei fez vários milagres no jogo. Exato. Então o gol veio exatamente na hora certa que o Caxias conseguiu fechar. Viu como é que foi o gol? 3 cabeçadas dentro da área. Exatamente. Os jogadores do Grêmio junto. Ficaram olhando e eles trocando passe de cabeça. O Troimoré também, né? O cara dominou no peito. O Diogo mata no peito, vira todo mundo olhando. Aí vira e faz o gol. Bom, é inegável, né, que não jogando a zaga titularíssima, onde se impõe respeito até para os demais jogadores do próprio Grêmio, joga a zaga essa que nós estamos vendo, que até que não está fazendo um péssimo desempenho. Pega o entrosamento e vão ser muito úteis ao longo da temporada. Mas claramente os titulares são o Jeromel e o Kahneman. O Grêmio, mais uma vez... Jeromel volta quando? Será que já volta sábado? Não, acho que vai levar mais uns dias ainda. Mais uns dias, né? Mais uns dias. Acho que vai levar mais... Acho que no segundo jogo da rodada do Campeonato Gaúcho ele volta. E logo ali já tem Libertadores. E logo na sequência tem a Libertadores. Vai ter em Cali, né? E quem Cali, que eu acho que ele também não joga lá. Porque tem que pegar preparação física, ritmo de jogo e coisa e tal. Tudo isso. Sim. O Grêmio mais uma vez provou para si mesmo que, sob o comando do Renato, não consegue furar a retranca. Caxias foi um time estranho, que jogou... Né? Claro que é estranho. De uma hora para outra, o Renato desaprendeu. Né? Não. Ele escalava bem, tinha o melhor time do Brasil, aqui sempre apregoando dito por ele mesmo. Né? E dos tempos para cá ele não escala mais bem, substitui mal, o que está vendo? É isso que eu vou explicar no meu raciocínio aqui. E olha que acreditavam que era o melhor time do Brasil.
Tem contra o Flamengo, né? Olha aqui, Até tomou 5 do ele Flamengo, até ali parecia que era. Tem um detalhe, olha vamos aqui, ó, se combinar. tu pesar friamente, ele tomou 14 gols do Flamengo. 4 não valeu e 11 valeram. Tomou 5 na última. Quer dizer, e aí é o melhor time do Brasil. Bom. E ele fica ainda dizendo que se eu tenho dinheiro do Flamengo, eu sou campeão também. Mas faz a comparação do Grêmio e valores com o do Caxias. Aqui, ó, não tem nem comparação. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Flamengo está assim com o Grêmio e o Grêmio está assim com o Caxias. Tá assim com o Caxias. Jogador do Grêmio, acho que paga 2 folhas até do Caxias. Bom, Sim, que está na reserva, né? Sim. Jogador que está na reserva paga 2 folhas do Caxias. Concluindo meu raciocínio, assim, é o seguinte, ó. O Grêmio, mais uma vez, pediu para perder a partida, porque a receita que ele usou contra o Internacional no Grenal, deixando o Inter ter a posse da bola e jogando no contra-ataque, foi a mesma receita que o Caxias e outros times menores que o Grêmio, tá? Inclusive os que jogam o brasileiro no Z4, aplica no Grêmio, e o Grêmio há muito tempo não consegue vencer essas linhas defensivas. E desculpa, Renato, com todos os recursos que tu tem na mão, e que esse ano está melhor que o do ano passado... Eu tenho o meu grupo, ele sempre diz, o meu grupo. Que este ano está melhor que o ano passado, tu não pode pagar esse mico para a torcida do Grêmio. Tá? Você, sempre quando enfrenta esses times, você substitui mal e não consegue dar dinamismo e dinâmica para tu poder vencer essas linhas defensivas. Então está na hora, né, de tu reconhecer e dizer, eu não consigo, eu vou ter que mudar o esquema ou vou ter que mudar uma estratégia para quando jogar contra esses times. Porque o Grêmio não pode passar por este papelão de não conseguir vencer linhas defensivas de times mais fracos que ele e também sempre perder pontos do Campeonato Brasileiro para times do Z4. E agora o que acontece? Muitos anos. Quando é que ele vai dizer isso na imprensa? Que vai reconhecer... Não vai falar. Aí peca o Renato. Aí ele bota a culpa para cima do jogador. Que é um grande treinador, já provou isso, mas não assume os erros. E quando assume os erros, é quando ele empata ou quando ele vence, de virada. Para contribuir com o que tu está dizendo, vamos acompanhar aí um trecho da entrevista do Renato. Luciano, né? O que você pretendia tendo o Luciano naquela reta final de jogo? Né? Eu tinha 3 substituições, né? Eu coloquei o Luciano porque eu estava com 2 volantes, tirei um dos volantes, até porque eu estava perdendo o jogo. Coloquei o Luciano de um lado, o Thiago Neves do outro. São 2 jogadores que chutam bem, cabeceiam bem. Eu tinha que ir para o tudo ou nada. Fiquei apenas com o volante. Essa foi a minha opção do Luciano e não pelo PP, porque eu já tinha o Alisson por um lado, o Everton do outro. Então procurei aproveitar bastante as características dos jogadores que entraram, tanto o Thiago Neves como o Luciano, como já falei, que chutam bem e cabeceiam bem, até porque nós estávamos perdendo o jogo no momento que o Luciano entrou. Mas, Renato, quando o jogo estava 0-0, tu tiras o Lucas Silva e coloca o Thiago Neves, e naquele momento você não precisava ir para o tudo ou nada. E há uma coincidência nos últimos 3 jogos, que você fez uma substituição parecida. Contra o Aimoré, tu tira o Lucas Silva, coloca o Thiago Neves. No Grenal, tu tira o Lucas Silva e coloca o PP, e hoje você coloca o Thiago Neves na do Lucas Silva. E coincidentemente, nos 3 jogos, parece que o Grêmio perde o meio de campo e dá espaço para o adversário. Levou o segundo do Aimoré, o Inter teve chances e hoje o Caxias conseguiu o gol da vitória após a saída do volante mais marcação. Você concorda com essa análise de que o Grêmio perde o meio campo nestas substituições e tua parcela de responsabilidade com essa troca e com a derrota? Eu concordo com você em alguns aspectos, isso não quer dizer nada. Nós estamos jogando com 3 volantes. O Grêmio é time grande, com todo o respeito ao Caxias. No momento que eu tirei o Lucas Silva, por 2 motivos. Um, porque ele estava com amarelo. E o outro, coloquei um jogador muito decisivo, acostumado a decisões, que é o Thiago Neves. O jogo estava empatado e eu fui para buscar a vitória. Alguém tinha que sair. Eu optei pelo Lucas justamente porque ele estava com o cartão amarelo. Então, nessas horas aqui é muito fácil condenar. Se ganha, mexeu bem. Você falou do Grenal, entrou o PP, nós ganhamos o jogo. Mas o treinador não vai acertar todas e nem errar todas. Quando eu faço as substituições, eu procuro buscar sempre o melhor para o time.
Então procurei explicar para vocês as substituições que eu fiz. Faria tudo de novo, entendeu? Para quem entende, entende. O que eu vou fazer? Volto a repetir. Tirei um volante que estava com cartão amarelo, coloquei o Thiago Neves. Nós temos uma maneira de jogar, sempre com 2 volantes. Tenho colocado 3 volantes, porque nós estamos com o Jean machucado e o Thiago Neves ainda não se encontra 100%. Então, no momento que eu estou com 3 volantes, se agora eu termino o jogo, perco o jogo, por exemplo, dos pênaltis, estariam perguntando, por que terminou o jogo com 3 volantes? Mas eu não tenho que explicar toda hora para vocês, mesmo que vocês não façam as perguntas. Eu expliquei para vocês as perguntas que me fizeram. Igual assim ou não. Renato, por gentileza. Vou ver, gente. O Grêmio, você falou, é um time grande. Mas perdeu 2 vezes para o Caxias, um adversário cuja folha de pagamento pode ser paga por um dos seus titulares. Como é que você consegue explicar 2 insucessos, um deles custando um título e, consequentemente, planejamento do segundo turno, que você mesmo já havia falado, a direção colocava como prioridade a Libertadores da América? Esse foi um dos temas que eu tive com o meu grupo durante a semana toda, praticamente diariamente. Falei para eles que era importante a vitória hoje, nos 90, nos pênaltis, enfim. Ganharmos o primeiro turno, porque o segundo turno é complicado, já falei isso para vocês depois do Grenal. Tem a Libertadores no meio e agora só tem mais uma vaga. Então ficou complicado, mas fazer o quê? O Grêmio é grande, o Grêmio disputa todas as competições, e as competições que o Grêmio disputa ele entra para ganhar. Tem que buscar o segundo turno, poderíamos ter encurtado e muito esse caminho, foi um dos temas que eu falei para eles na pré-eleição. Infelizmente não conseguimos ganhar. Agora nós temos o segundo turno. Perdemos uma batalha, não perdemos a guerra, tem o segundo turno, mas tem a Libertadores também. Então, agora é correr atrás do prejuízo. Renato, você disse que quem entende, entende, quem não entende, não entende. Desculpa, mas eu não entendi por que você pôs o Caio Henrique hoje, haja visto que você precisava vencer o jogo e trocou um lateral por outro. Bom, então eu vou explicar para você. Por favor. Por favor, entenda de uma vez por todas. Já falei depois do Grenal para vocês. O Cortez é um jogador que marca melhor. Eu estava perdendo o jogo. Coloquei o Caio Henrique, que é um jogador muito ofensivo, que cria bastante. Não criou hoje. Talvez eu tenha respondido a tua pergunta. Conseguia? Não muito. Bom, então você tem que estudar. Pois é. Será que a imprensa precisa estudar mais futebol ou o Renato está se perdendo em suas explicações, desaprendeu a escalar, a mexer no time? Vocês que não entendem Flávio, absolutamente nada de Eu vou futebol. te dizer por que motivo que ele dá essa explicação. Que nós não entendemos nada. Então, manda os repórteres estudar. Eu vou te dizer por quê. Semana passada, ele deu uma entrevista na Fox, que eu escutei. O cara enalteceu ele, disse que ele estava mais cheio que pinico de doente. Olha aqui, ó. Perguntou para ele assim, como é que é? Tu sai do Grêmio, qual é a tua intenção? Não, a minha intenção é a seleção brasileira. Isso, todo mundo sabe. Ele já estava. Era um desejo, ele agora já não sei estava como é que tá. cantando que ele ia atropelar o Caxias. Não ia ter isso que aconteceu. Entendeu? Que até em São Paulo e no Rio estão metendo pau nele. Entendeu? E ele então disse várias vezes, não, no momento que abrir uma brecha lá, eu estou aí. Estou preparado para assumir a seleção mas brasileira. isso aí é o sonho de 10 a cada 10 treinadores. Mas tu não tem que estar Isso dizendo é o da sonho. imprensa Mas que todos quer dizem, entrar no Tite lugar do dizia, Tite. Mano Menezes dizia, antes do Mano, o outro também dizia. O único que teve coragem de negar a seleção brasileira foi o Muricy Ramalho. Foi o único que teve. O resto todos querem. Olha, a senhores, seleção brasileira. E se não Mas vejamos... não precisa estar dizendo. Não, mas todos dizem, Bernardo. Mas não precisa estar dizendo. Todos E falam. foi no Ele encontro... contava com a derrota, lá no Rio de Janeiro, com a ele vitória do Grêmio contra o Caxias. O Que aí Cudê também ele ia contava se com a vitória encher, em cima ele ia se do encher. Tolima e não venceu o Tolima. Tu quer defender ele, tu defende. Não é Mas tu tá defender. vendo que o cara... É que todos falam a mesma coisa. Ele aqui, ó, Futebol ele é é uma prepotente. caixinha. Ele é prepotente. O futebol entendeu? é uma caixinha de discursos repetidos. Prontos, Todo ano, prontos. Todo ano são os mesmos discursos e, basicamente, muitas vezes as mesmas perguntas. Tu acha que ele está preparado para ser treinador Não, da claro que seleção? não. Ele ainda tem que passar por Então ele não tem que outros estar dizendo. testes. Ele achava- Todos ele dizem. achava que E o eu está trabalhava preparado com para ele. emitir uma opinião, hein? Sim, senhores, se não vejamos, o Grêmio já não vem bem, já tem alguns jogos. Vamos observar... Desde o jogo contra o Caxias. Sim, o primeiro. verdade. Os jogos atrás, né, que já se passaram. verdade. O Renato perde muito
com a lesão desse menino, Jean-Pierre. Concordo. Muito. É um excelente jogador. O Matheus Henrique voltou de seleção brasileira e tal, mas não está conseguindo dar conta do recado. E o Maicon está um tanto quanto cansado. Não sei o que está acontecendo com ele. Entre o Matheus Henrique e o Jean-Pierre dá mais velocidade ao time do Grêmio então, para frente. E aí ele se contradiz, porque ele diz que a imprensa não entende futebol. Na concepção dele, tem todo jeito de falar isso, ok. Mas ele se contradiz quando ele mesmo disse ali que o Thiago Neves não está 100%, que tem que entrar no segundo tempo. Não, então não está 100%, querido, não entra para jogar. Não. Coloca o PP, que é o menino que vistoso, que vai para cima, que ele precisava ganhar o jogo. Se não está 100%, o Michael não pode nem ser escalado. Exatamente, então ali já se contradiz. Ele já se contradiz. Já se contradiz nesse... O Michael, com meia hora de jogo, já está... Exatamente. Então, ou seja, ele criou um espectro ali em cima das declarações e dos questionamentos que ele recebe. E o Renato, ele tem esse lance de né, ele é um sabonete, ele respala para cá e para lá. Daqui a pouco ele tenta, né, reverter, passar a certa, vamos dizer assim, culpabilidade. Né? Foi dele o erro. O time jogou mal por causa dele, escalou mal, jogou mal, os 3 meio-campos não conseguiram dar o recado. E aconteceu isso. Perdeu, foi circunstancial e o Caxias jogou bem melhor que o Grêmio. Não foi igual ao Grêmio, foi melhor que o Grêmio, merecia até uma vantagem no placar. Além de ter jogado melhor que o Grêmio, o Caxias aplicou no Grêmio o esquema que o Grêmio, a estratégia que o Grêmio aplicou no Grenal. E foi diferente. A estratégia que o Caxias aplicou no Centenário foi completamente diferente do que aplicou na Arena. Sim. Completamente diferente. Porque na Arena o Grêmio teve a posse de bola. O Caxias esperou o jogo. Exatamente. Tá? Exatamente. Aqui o Grêmio teve a posse de bola, só que o Caxias saiu muito mais para o ataque. Muito mais para o ataque do que saiu na Arena. E o Grêmio foi ineficiente. Exato. Tá? E o que acontece? Quando tu tem 3 volantes de movimentação, tu não sabe quem é que vai marcar. Quem é que vai quebrar a bola para defender a defesa. Tem um detalhe, não sei se tu viu o jogo. Vi. Tu viu o jogo? Claro que vi. O Caxias atacou do primeiro ao último minuto. Sim, mas foi mais... Não se escondeu nunca. Foi propositivo. Não se escondeu nunca, foi para cima e continuou os 90 minutos para cima. Amassou o Grêmio. Quando tinha posse de bola, não trocou passe. Não deixou o Grêmio jogar. O Grêmio, quando tinha posse de bola... perdeu, e essa temporada, vocês vão concordar, o Grêmio está morrendo no segundo tempo. Isso se deve também à quebra de continuidade da preparação física que mudou em cima da pré-temporada e trouxe um novo preparador físico. Ou seja, não estou dizendo aqui que quem saiu é ruim, fez um péssimo trabalho, porque está comprovado que não, e nem quem está entrando está fazendo um péssimo trabalho, mas quebra a rotina, são trabalhos diferentes, mesmo que sejam da mesma linha de raciocínio, de preparação física, de prática, são trabalhos diferentes. Os jogadores estavam acostumados com uma metodologia. Aí chega uma outra metodologia, não é da noite para o dia que os jogadores vão entrar nesse ritmo. E essa história também não ficou bem. Tem razão, então. Claro que tem. O Cano tem razão. Tem razão. Deixa eu chamar mandaram embora os bons e ficaram Paulo com os Luz ruins. vai falar também sobre esse resultado aí e a perda do título lá em Caxias do Sul, projetando o que vem pela frente. Sobre o jogo, enfim, a derrota que agora coloca o Grêmio na obrigação de vencer o segundo turno para ao menos tentar chegar à decisão do Campeonato Gaúcho. Inicialmente, eu queria agradecer aos 5.500 gremistas que estiveram aqui no estádio da Ser Caxias, que vieram trazer todo o seu apoio, toda a sua torcida, enfim, a sua solidariedade. E também aproveitar a ocasião para cumprimentar a Ser Caxias pela vitória, pelo resultado, pela conquista do primeiro turno e completar que é importante nesse momento dizer do meu sentimento de frustração, compreendendo perfeitamente o sentimento também que carrega o nosso torcedor de indignação. Havia uma grande expectativa. Nós trabalhamos muito para conquistar esse primeiro turno. Era um objetivo realmente da instituição, do Grêmio. E posso lhes afirmar que todos os cuidados referidos aqui pelo Renato foram realmente muito trabalhados, no sentido de valorizar o jogo. Nós respeitamos muito a Ser Caxias, até pelas campanhas que eles desenvolveram. Eles ganham esse primeiro turno de forma invicta, levando apenas 2 gols. Então a gente também tem que reconhecer o mérito do adversário.
isso não muda em nada os nossos propósitos, né, de continuidade. O Renato acabou de dizer, pela grandeza, pelo tamanho do Grêmio, nós vamos agora nos focar no segundo turno do campeonato, vamos em busca desse segundo turno e vamos em busca também da nossa classificação na Libertadores da América. Paulo, você sabe, o Renato sempre destaca que cobra os jogadores no insucesso, e isso é natural. O departamento de futebol precisará cobrar a comissão técnica pelo fracasso dentro desse primeiro turno, ou vocês avaliam com naturalidade o que ocorreu nos jogos contra o Caxias, contra o Aimoré? Nós estamos em um processo, né? A gente tem que ter consciência que nós estamos num processo, eu não diria de uma mudança contundente, mas obviamente que o nosso time está sofrendo algumas alterações, né? Nós fizemos 7 contratações pontuais, esses atletas estão se adaptando, né? Estão chegando e reconhecendo o nosso processo cultural, a nossa forma de trabalhar. Nós recém agregamos, nem 15 dias, os atletas que voltaram do pré-olímpico. Então, o que a gente tem que, eu disse na entrevista da semana passada, quando nós éramos vitoriosos, a gente tem que ter convicção no trabalho. Nós vamos dar continuidade ao trabalho dentro de um espírito de muita responsabilidade, de muita consciência da representatividade e do tamanho dessa instituição que se chama Grêmio, mas obviamente num processo de muita tranquilidade, de muita serenidade. Então não há necessidade de cobranças extraordinárias, porque o nosso grupo é um grupo vitorioso, é um grupo muito responsável. Aí o Paulo Luz, vice-futebol do Grêmio, o que pareceu? É um enrolando Lero. Mas diz que na frente da imprensa pode até ser um discurso, mas no vestiário é outro. Ele não tem coragem de chegar lá no vestiário e dizer do Renato. Mas aí a informação que eu tenho, é que ele é calmo assim publicamente, como eu também já vi ele, porque eu já convivi com ele, porque eu já fiz trabalhos de assessoria de imprensa para o Grêmio Unido. Aliás, eu fui o primeiro assessor de imprensa do Grêmio Unido, né? Quando o grupo surgiu, foi um dos meus trabalhos ao longo da minha carreira. Fala com propriedade, conhece o outro lado do seu Paulo Luz. Então. Exatamente. Então ele é calmo assim, e ele dentro do vestiário ele também é calmo. Só que ele diz o que precisa ser dito e não o que o Renato quer ouvir. Ou seja, Rolando Lero. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Rolando Lero. Me engana que eu gosto. Se vai ter sucesso como vice de futebol, é outros 500. Mas ele é um cara, ele é um cara. Nem parece que tu. Não, se tu deixar eu falar. Não, mas tu também só não deixa eu falar. Aí como é que até agora? Eu só quero saber o seguinte. Ele no vestiário, todos que tentaram falar ou não falaram, ele mandou embora. Tu acha que ele vai falar no vestiário? Não vai nada, rapaz. Quem manda lá é o Renato. O Renato manda mais que o presidente. Ele é uma figura condescendente, né? Ele vem ali para apaziguar com esse tom de calmaria e tal, mas é esse tom que a torcida compra, querido. Né, que tu vou vender chocolate, quero comprar um chocolate maravilhoso. Tá aí, que propaganda eu tenho desse chocolate? Tem que ser a melhor possível. E se não é isso que ele lá dentro das 4 linhas, é complicado porque a torcida vai cobrar, e a imprensa cobra, e cobra no sentido de querer saber o que está acontecendo lá dentro. Né? Se vai ter cobrança do treinador. Lá atrás da história do Grêmio. Tá? O que acontece? Ele, publicamente, ele é nesse tom calmo, ele espicha mais o discurso dele e o raciocínio dele. Dentro do vestiário, inclusive eu já vi com os próprios dirigentes lá, porque ele tem uma força muito grande dentro do Grêmio. Há muitos anos o Paulo Luz tem essa força dentro do Grêmio, politicamente do Grêmio. E ele é muito franco e direto para quem precisa ser. Para quem não precisa ser, ele alonga um pouco mais o seu discurso. Muito bem. Eu só não entendo uma coisa. Tu fala que ele há muitos anos, ele tem voz do Muitos anos. Nunca vi falar ele aqui, ó. Nunca falaram o nome dele, ó. O senhor não teve a convivência de reportagem. A gente já volta aí, vamos fazer um intervalo. A gente pede aí um de cada vez, senão o telespectador fica bravo conosco, todo mundo falando ele por fala cima. Em cima, ele não deixa. Não, então também não deixa. Vocês falaram que não conhece, não entende, mas todo mundo conhece a Casa dos Pneus. Lá, revisão do seu carro na promoção Troca na Troca. Fica na Avenida Ceará, 1055, na tela aí, o telefone da Casa dos Pneus. Visiótica, óculos de grau e também
de lentes de contato, óculos de ótica de grau, óculos de grau ou solar, na Visiótica, lentes de contato, as melhores promoções. E o Senai, indústria está em tudo. Estão também conosco aqui fazendo o nosso Dois Toques para você aí do outro lado. Muitas mensagens, obrigado pela participação, daqui a pouco a gente vai falar mais. Intervalo, já já a gente volta, tem a festa do Caxias, tem um depoimento muito legal do Marcelo Pitol e, claro, tudo sobre Inter e Tolima, jogo desta quarta-feira no Beira-Rio, vale vaga na fase de grupos. Fica aí, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira, aqui pela RDC TV. Você segue fazendo o programa junto conosco pelas nossas redes sociais, Twitter, site, YouTube, também pelo Facebook. Daqui a pouco a gente vai dar voz aqui aos nossos telespectadores. São muitas mensagens aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Nosso Dois Toques para By Dolby, som automotivo, toda a linha automotiva para o seu carro. Você encontra lá na By Dolby. Village Serviços Contábeis também está conosco aqui no nosso Dois Toques. E Martelinho de Ouro, aquele barulho que incomoda no seu carro, vá lá na Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura e cursos em geral. Martelinho de Ouro também presente aqui no nosso Dois Toques. Já já a gente retoma com os nossos convidados. Hein? Foi desafiado, vai falar em seguida. Foi desafiado para falar um negócio aqui pelo Bernardoni e vou falar. Vai falar em seguida. Tá. Mas antes a gente vai conferir o depoimento que o Marcelo Pitol deixou aí para o nosso programa. Fala, Hugo, tudo certo? Tranquilo? E aí, cara? Prazer estar participando do teu programa. Uma felicidade imensa. Tô aqui no sítio agora, tô te mandando esse vídeo. Aproveitando um pouquinho dessa folga, depois desse grande título, né, cara? Muito feliz. Contente com a família hoje, né? A gente, depois de uma campanha de primeiro turno muito especial, fizemos um bom trabalho. A alegria pode ter certeza que é imensa, cara. A gente conseguiu 2 grandes vitórias sobre o Grêmio, a primeira na Arena, né? Isso fruto de um trabalho que a gente fez, uma pré-temporada muito boa, uns 50 dias de muitos treinos, muita dedicação no dia a dia, parte tática, técnica, física, mental, né, cara? Um monte de situações que tu e vocês aí que são da imprensa, a rapaziada do futebol, sabe como é que funciona, né? Cara, muito bom. A gente espera fazer um grande segundo turno. Tem um segundo turno inteiro pela frente, um segundo turno muito importante pra gente ver se a gente consegue aí ficar entre os primeiros de novo. Vamos tentar, com respeito a todas as equipes do Gauchão, né? Primeiramente isso. Todas as outras 11 equipes tem condições, é um campeonato muito disputado, muito aguerrido. É o nosso gauchão aí, que nem a rapaziada gosta de falar, o gauchão raiz, né, cara? É um campeonato muito difícil, disputado, pegado, truncado, muita disputa. A parte tática e técnica não foge, porque tem que ter muito também. A nossa equipe conseguiu toda essa situação, né, cara? Então hoje, te digo com muita felicidade, estou muito feliz com o próprio torcedor Grená, com a nossa torcida do Caxias, está indo ao nosso estádio, retornando ao estádio, fazendo a sua parte. Pode ter certeza que esses atletas, a direção, a comissão técnica estão todos de parabéns pelo primeiro turno que a gente fez, mas não conquistamos um grande título. Eu até ia dizer alguma coisa, não conquistamos nada, conquistamos sim um grande título de primeiro turno. É uma taça que vai valer muito para mim, para minha família, pode ter certeza, para minha vida como atleta, e vai ficar gravada com toda certeza. Meu 4º título com a camisa do Caxias, e muito feliz, cara, muito feliz mesmo, eu me sinto. Marcelo Pitol, seu depoimento. Já já a gente fala mais. Qual é o desafio que você vai responder? O Bernardoni me desafiou a dizer quem é que também manda no vestiário do Grêmio. É óbvio que também quem manda no vestiário do Grêmio, além do presidente do vice-futebol, é o Renato. Está há 3 anos aí no Grêmio, tá? Conquistou 6, 7 títulos, tá? Estátua no estádio, maior figura da história do Grêmio. Então, claro que manda no vestiário. Ou tu tem alguma dúvida? Assim como quem manda mais que o Cudê no vestiário do Internacional é o D'Alessandro. Tá certo. Mas aqui, ó, é o D'Alessandro. Só tem um detalhe. O que o D'Alessandro manda é diferente. O D'Alessandro não manda embora a comissão toda de médico,
Mas foi o Renato que mandou? Não, foi a minha mãe que quem mandou. Demite contrata Foi a minha mãe que presidente. mandou. O ano passado. Quem demite contrata foi o presidente. Dá para tu escutar? Claro. Um de cada Então, vez. escuta. Olha aqui, ó. No ano passado ele mandou toda a comissão de médicos para a rua. Quero todos fora daqui. Mandaram embora. Gremistas trabalhando de graça há muitos anos. Mandou todo mundo embora. Esse ano foi para o Rio de Janeiro e mandou dizer que não quero ninguém dessa turma aí. Tanto é verdade que o Kahneman veio e disse que mandaram os bons embora e ficou os ruins. E ele tem razão, porque o time está ruim porque mandou embora. O Renato manda embora. O D'Alessandro não manda ninguém embora. O D'Alessandro manda dentro do campo. Ele manda dentro do campo, ele é o líder, é o craque do time. Manda até demais na arbitragem, de vez em quando. Também. De vez em quando manda no árbitro também, entendeu? Porque pega uns árbitros bobalhão aí, que não manda nada. Entendeu? E aí, agradecendo o depoimento do Pitol, mas tá achando da discussão, hein? Não, é bacana, é interessante. O contraponto tem que ter. A democracia na comunicação é válida, é legal. Haja visto que o Renato tem erros, a gente tem que observar isso, né? Ele escalou mal a equipe. Nós vimos no Grenal que o Inter perdeu no detalhe, né? Perdeu o gol. Jogou melhor, depois peca numa marcação infame da zaga e toma aquele gol de cabeça do Diego. Se ele não faz, ele entrava sozinho atrás dele, sem marcação nenhuma. O Inter tentou fazer uma linha de impedimento que não foi feliz e perdeu o Grenal. E o Grêmio não vem bem já tem um certo tempo. Então tem que ser cobrado sim, porque tanto se cobra de Grêmio, de Inter e de times que a gente sabe que pode ter coisas boas, porque tem elenco, e o Grêmio tem elenco nisso. Só que perdeu muito com a saída desse menino de Jean-Pierre e não conseguiu, a partir daí, construir novas possibilidades de estratégia para vencer as suas partidas. Eu quero ver só quando a torcida começar a chamar ele de burro, faz a substituição errada, eu já era para ter chamado, né? Mas aqui, eu chamar ele de burro, ele vai arrumar um jeitinho de pegar o boné dele e se mandar para o Rio de Janeiro. Pode escrever. O pessoal já está meio satisfeito. Não, é que chega uma hora, depois de já passou de 3 anos, né? 4 temporadas, 3 anos, é isso? Tu tá de acordo também que ele sai? 3. Já tá demais. Não, mas tá demais. Eu gostei. Esquentou o banquinho. Gostei. Nenhum treinador no Brasil fica eternamente no clube, principalmente criado no clube. Já foi mandado embora dado o título mundial para esse clube, ter entrado para a história como o maior jogador do clube, tá? Então, ele não é eterno, Renato. Então, se fosse eterno, o Grêmio renovaria o contrato dele por 10 anos e não 1 ano. Tá? Chega no final do ano, tem que renovar de novo. Tá? Outros treinadores que queriam vir para cá, eu quero 2 anos de contrato. Não, treinador é 1 ano de contrato. Não vai durar 1 ano? Exato. Porque o nosso futebol... Eles futebol... Deixa um pouquinho, deixa eu falar. Foi o melhor jogador. Olha aqui, O Grêmio já teve grandes jogadores, melhor do que ele. Por exemplo, nós tivemos... Estou falando de conquistas. A história de um clube vem na frente, primeiras conquistas. Dá para escutar? O senhor não deixa eu falar, o senhor me corta. Tu começa a falar, vou devagar. Ele não termina a tese dele. Mas o me corta. O Juarez era melhor do que ele. Tu conheceu o Juarez? Claro. E era melhor? Não, eu nunca vi jogar. O Juarez não jogava nada. Tinha aqui, Clarel, Joni, tinha grandes jogadores. Nasci em 72, só isso eu conheço por história. Tinha grandes jogadores, é que tu não conhece a história do Grêmio. Claro que conheço. Tanto tinha conheço que o gol mais bonito no final do Brasileiro do Baltazar. E até hoje ninguém esperou. Só porque o Renato fez 2 gols lá nos americanos, lá nos mecânicos da Alemanha, quando jogou. Mecânicos da Alemanha. Os caras ganharam da Juventus, do Platini, e são mecânicos da Alemanha. O time principal estava viajando, botaram lá os mecânicos, time de mecânico para jogar com o Grêmio. E tem mais. Tem informação de jogadores que jogaram lá, está no livro. Não sou eu que estou dizendo. Tomaram boleta. Papel aceita qualquer coisa, rapaz. Está no livro. Teve um jogador, não queria, mas fizeram ele tomar. E aí ele veio ser o melhor jogador do mundo. O que é isso? Disseram que ele é melhor que o Ronaldo. Ele se comparou que é melhor do que o Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Deixa eu falar. O cara é 5 vezes melhor do mundo.
Algumas mensagens aqui. Eu tenho que rir. Algumas mensagens, a gente já vai falar do Inter aqui. Se deixar 11 contra 11 e não ter pênalti, o Grêmio não ganha de ninguém. Teve quanto? Um ou mais pênaltis? Teve três. Ele acha que teve três Teve três. Meio pênalti. Teve três. Guarda, tu também tem que estudar. O cara domina a bola, vira pro gol e tem a mão do adversário em cima do ombro dele, puxando ele. Não é pênalti, Não é Bernardo? puxada, mas foi um ombro a ombro. Ah, que ombro a ombro? Ombro a ombro é do lado. Não é a mão aqui, ó. Não é a mão aqui puxando. O Johnny Ombro a ombro é aqui do lado, não é a mão Tu tem que puxando. estudar a regra de se agarrando aqui já. Tu não sabe nada de regra. Tu reclama do Renato, mas tá fazendo Tu igual não a sabe, ele. mas tu não sabe, tu não conhece a Ombro regra. a ombro é aqui, ó. tu Lá sabe a aqui, regra. não, aqui é Tu sabe puxada. tu não sabe a regra. Conhece a regra. Olha só, Tu o tem Johnny que Camargo estudar. diz que treinador bom é o Codê, que escala 4 volantes. Sim, Esse é bom. Ele não perdeu nenhum, perdeu um jogo O até agora. Adão Cecílio Lima. Esse Bernardoni só pode ser louco. Renato, ir ou não para a seleção não depende do resultado de Caxias. Assim, não depende da tua cabeça, entendeu? Você quer dizer Tu outra é um coisa? gremista doente, um cara não substitui mal, toma um varinho de bola do Lanterna e cai lá em São Leopoldo e tu quer dizer que ele vai para a seleção brasileira. Tá maluco, rapaz. Gilberto Jardim, boa noite a todos, lá de Passo de Torres, Santa Catarina, obrigado também na audiência. Humberto Claudino, boa noite a todos e aos convidados. Boa noite, que bucha do Caxias. Nenhum foi pênalti do Grêmio, só estavam se jogando até acharem um pênalti, diz o Maninho Moura. Vamos para o intervalo, já a gente fala de Internacional e Tolima, o assunto está legal hoje aqui, o clima está bom. Nosso intervalo, antes, informando que Banrisul Digital, saque digital, dinheiro na mão, sem cartão, mais um dos diversos produtos aí que o Banrisul proporciona para você. Gimo, qualidade comprovada. E também a Ferragem Lampião, fica na rua Alberto Silva, 85, junto a CIS Brasil. Como o Cadu faz questão de destacar, não ande em vão, vá até a Ferragem Lampião, você encontra a maior variedade de material de construção lá na Ferragem Lampião. Até rimou, hein? Ficou legal, tá certo? Já já a gente volta, aí sim, prometido anteriormente, último bloco, somente Internacional e Tolima. Já já a gente volta. De volta com o nosso Dois Toques, aqui nesta segunda-feira, dia 24, pela RDC TV, com Ayrton Bernardoni, o nosso Rafael Copete, esse rapaz aqui simpático do meio, Rafael Copete, e também o Hugo Larroque. Aliás, como é que é o jingle aí que estava fazendo da Ferragem Lampião antes? Acorda, Maria bonita, acorda, vem me dar a mão, que a casa já está bacana com os utensílios lá da Lampião. Olha aí, que beleza, que beleza. E voltamos então nesse terceiro bloco para Grupo Aspecir, Previdência, Seguros e Empréstimos. Aspecir, que é o patrocinador master do São José, que tem um jogo importante quinta-feira contra a Chapecoense, lá no estádio Francisco Noveleto Neto, Passo da Areia, e depois na segunda-feira à noite contra o Ipiranga. Cienza, Estética e Saúde, todos os procedimentos para você, consulte o site e o telefone de contato, até eu estou precisando do procedimento que é micropigmentação capilar. Tá bem. Para o Bernardoni também. Boa Ideia, né? E ainda o Senai, indústria está em tudo. Agradecendo a todos aí que estão apoiando o nosso Dois Toques. Senhores, vou começar pelo Hugo Larroque. Diga lá. Inter e Tolima, quarta-feira, o que esperar? Um grande jogo. Já Sem temos facilidade, né? Não. O Tolima, vejam bem, o Tolima deixou o Inter jogar lá na Colômbia, no jogo passado. E aqui será que vai ter o mesmo procedimento? Acredito que não. Acredito que ele vai querer vir no contra-ataque. Pouparam titulares lá contra o Júnior Banque, né? Contra e foi empate o jogo, né? Foi 0-0. 0-0. E o que eu tenho destaque... Foi, na verdade, o jogo começou no sábado à noite, muita chuva, Maracanã, temporal, então. terminou no domingo de manhã e foi 0-0. Exato. Já tem o árbitro desse jogo, 35 anos. É equatoriano, né? Equatoriano, Guilherme Guerreiro. Tem 3 jogos pela Libertadores. Não sei, não. Tomara que ele esteja bem nesse dia e tal, e não temos VAR ainda, né?
às vezes vai auxiliar, às vezes não auxilia, mas eu acredito que o VAR veio para uma coisa boa. Mas o Inter, em casa, tem o dever de fazer o seu papel. Com o D'Alessandro em campo, começando o jogo, com os alas indo ao ataque, com jogadas transicionais. Eles têm que entender o que o Kudê quer no sistema de jogo. Os jogadores entendendo isso, fica bem mais fácil, porque o Inter retoma os números que retomou até agora. Sim. Se não vejamos, até o Grenal era invicto, junto com o Ceará. O único time invicto no Brasil. Isso não quer dizer que o Kudê seja um mau treinador. Não, não. Gente, ele está começando agora. Temos que dar tempo ao tempo. E o Inter, sim, tem em casa com a torcida, né, mais de 45 mil torcedores. É importante que vá lá e coloque o time para frente. E não tenho nenhuma dúvida que o Inter vai classificar quarta-feira em casa com a torcida. Vamos acompanhar aí o que fala o Bruno Fux. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria, primeira pergunta, óbvio, falar da tua titularidade. Como é que é para ti que estava na seleção olímpica, ainda não conhecia o Kudê? Como é que foi essa conversa para tu virar titular? Porque tu volta de uma seleção, tu volta classificado para os Jogos Olímpicos e pega a titularidade de um dos jogadores mais importantes do Inter, que é o Rodrigo Moledo. Acho que a titularidade, sempre sonhei com esse momento, virar titular do clube. E quando a conversa com ele, desde o primeiro momento que eu pisei aqui em Porto Alegre, já tive conversa com os auxiliares, com todo mundo. Já comecei o trabalho de recuperação, né? A viagem era longa. A gente passou isso de novo aqui, a viagem bem longa, cansativa. Eles me mostraram bastante vídeos, como era o posicionamento, linhas. Lá eu estava assistindo os jogos. Então eu cheguei, já me adaptei rapidamente no primeiro momento. E acho que com a titularidade, eu acho que o professor tem a confiança de todos os atletas. E acho que quem estiver jogando, não sei se ele lida isso como jogador titular. Então, acho que quando eu tiver a chance, eu vou tentar aproveitar sempre da melhor maneira possível. Bruno fala também sobre o Moledo. Agora, Bruno, a tua chegada na equipe principal, de uma forma direta, surpreendeu muitas pessoas e nem tanto as outras. Mas como é que foi o bate-papo com o Rodrigo Moledo, né, sobre você tomar essa posição que era dele, um zagueiro experiente, dos melhores do país? Como é que foi esse bate-papo entre Moledo e Bruno Fux? Teve apoio, teve algumas dicas em relação ao posicionamento de zagueiro? Então, como eu passei o ano inteiro passado já com o grupo, a gente conversa diariamente. Essa experiência eu já vim pegando com o tempo, não foi de um momento que eu vou jogar, eu vou pegar dica com ele. Então, diariamente, no treino, no dia a dia, conversas. Eu acho que essa experiência eu vou pegando não só com ele, como com todos os outros zagueiros. Vocês estão citando muito esses negócios de titularidade, eu nem sei se eu sou titular ou não. Eu tive essa sequência de 2 jogos, não sei se vou ser titular no próximo jogo. Converso com o Moledo. É uma disputa sadia, não entre eu e o Moledo, entre todos os zagueiros. Como eu falei, não falei hoje, mas eu citei, se a gente não tomasse o gol aquele no Grenal aos 46 do segundo tempo, seriam 6 jogos seguidos sem tomar gol, com duplas diferentes de zaga. Então, acho que todos os zagueiros estão preparados, todo o sistema defensivo, tanto a pressão lá no ataque, eu acho que todo mundo está preparado para jogar. Todo mundo está preparado para jogar, diz o Bruno Fux. E vou agora saber se o Ayrton Bernardoni está preparado para responder se este time aqui é o ideal. Nos manda aqui o Eduardo Risati, lá de Florianópolis. Lomba, Fux, Moledo, Cuesta, Nonato, Lindoso, Edenilson, Guilherme, Marcos Guilherme no caso, Bosquilha, Galhardo e Guerreiro. Isso é um bom time para encarar o Tolima, não? Ele não sabe nem escalar um time, esse cara aí, ó. Isso aí é time para perder. Chama a derrota? Claro. Até porque o Desculpa aí, Eduardo. Não tá jogando Que carinho, nada, hein? Não, mas aqui, ó, também tem o Guerreiro. Guerreiro fica no meio de 2, 3 zagueiros. Quer dizer, então, eu espero que a dupla de laterais vão à linha de fundo e centrar a bola para ele. Apesar de que o zagueirão, o marcador dele, tem 1,95 m. Atropelou o Guerreiro durante 90 minutos e o treinador... O juiz não marcou um cartão em cima do cara. O cara chegou a dar um pontapé na cara dele por trás, que era de cartão, não deu. Quer dizer, então, tomara que esse que vai apitar deixe o cara jogar. Ele vai ser atropelado por esse zagueiro, que é o que ele faz. Joga bem, né? O zagueiro esse aí. E eles são fortes, são rápidos, então tem que se cuidar.
eu acho que o time acho que a única modificação que eu faria no time era o Moledo no lugar do Fux. Porque o Moledo, para mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil. De uma hora para outra deixou de ser. Isso não existe. Eu vou acrescentar, inclusive, aí na tese do Bernardoni, no raciocínio dele também do Hugo. Já está provado, tá, de que quando o Internacional tem a bola, o Musto fica atrás dos zagueiros. Está errado. Ele tem que ficar na frente dos zagueiros, porque é ele que faz a ligação para o restante do meio-campo levar a bola para frente. Ou seja, está errado. Quando ele não tem a bola, é que o Musto tem que ficar ali na linha dos zagueiros. E isso está provado já, né, que não dá certo e o treinador continua insistindo. Também concordo que o Bruno Fux ainda não está com estofo para ser titular no lugar do Moledo. Tá? E uma outra situação, tem que jogar o Thiago Galhardo. Não pode ficar no banco, não pode. E o campo do Internacional tem que ter ali o Thiago Galhardo um pouco mais avançado para fazer a tabela com o D'Alessandro e a bola chegar com qualidade para o Guerreiro, que não vem chegando, mas também o seu Guerreiro não faz por merecer. Também não está jogando desde o ano passado o futebol que todo mundo espera dele e que ele tem. Então, está na hora do Internacional acordar. Outro detalhe. Eu acho que o preparo físico do Guerreiro não está... Pode ser. Não está muito legal. Pode ser que seja porque isso. Ele está perdendo a bola muito fácil. Mas isso vem desde o ano passado. Com aquela irritação dele dentro de campo, etc. Tá? E um outro detalhe. O time do Tolima, ele é tão parecido, até um pouco mais fraco que o da Laú. Tá? Só que tem um pequeno detalhe. Fora de casa, o Tolima gosta de aprontar as armadilhas. Então, o Internacional que abre o olho com o contra-ataque. E aí entra mais perigoso que o time chileno. Exatamente. E aí que entra a tese que eu acabei de dizer que está dando errado no Internacional, tá? Que é o Musto, com a bola, fica na linha dos zagueiros. Não, ele tem que ficar mais à frente. Sem a bola, é que ele tem que ficar na linha dos zagueiros para dar o combate e defender e proteger a defesa. O Tolima vai jogar, tu falou que acha que talvez não vai jogar igual. Lá ele já jogou assim, de medo do Internacional. Mas é que o Inter lá não aproveitou, não jogou nada. Jogou por uma bola e ele respeitou o Internacional Inter. Não aproveitou. Ele respeitou o Inter. Vai acontecer a mesma coisa. Um respeitou muito mais aqui, muito mais que medo aqui. O gol dele vale por 2 aqui. Claro. O Inter tem então que tomar ele vai jogar cuidado. por uma bola. Vai se jogar ou 0-0 para ir para os pênaltis ou por uma bola. E isso é que é perigoso. E eles não perdem na cabeça. Tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque deles e essa bola aérea alçada na grande área do Inter. E o Marcelo Lomba tem que conversar mais com seus companheiros. Sai, não sai, fica, não fica. Quem sobe, quem marca, enfim, marcação de zaga, marcação no escanteio, no cabeceio, nas faltas, não fazer faltas frontais na grande área, não dar sorte por azar, que nem deu no Grenal. E os laterais do Internacional está na hora de apresentar serviço, porque foram contratados os dois para serem titulares, está na hora de mostrar serviço. É importante isso, é importante. Por isso o jogo em casa, o Inter ser por positivo, os jogadores têm que entender o que o treinador está pedindo. Acontecendo isso, eu não tenho nenhuma dúvida que o Inter em casa, eu já vou até dizer o placar, 2-0 por Internacional contra o Tolima na quarta-feira. Pode me cobrar. Olha aqui, ó, 1-0, eu já estou satisfeito. Está satisfeito. Qual é o teu placar aí? 1-0 para o Internacional, mas tem que, como nós aqui todos concordamos, tem que se ligar no contra-ataque do gol. Porque o que o Tolima vai fazer? Ele vai dar a bola para o Inter. O Inter tocar, ter posse de bola, ter o domínio vai territorial. Vai deixar o Inter se divertir com a bola. Vai jogar no erro do Inter. Deixa o D'Alessandro se divertir então nesse jogo para ver o que dá. Vamos lá então. Nosso Dois Toques está chegando ao final nesta segunda-feira, agradecendo a todos que nos acompanharam. Gustavo, né? Lá da Espanha, Gustavo da Espanha. Isso. Tem uma galera aqui que acompanhou. Nossa live passou dos 100 telespectadores hoje. Muito bem. Agradecendo ao Barranco, subindo e descendo a Protásio, Kia São Motors, na Avenida Ceará 370, na Ipiranga 8113. Fizemos aí com o Bernardoni, com o Copete. Também fizemos com o Hugo Larroque, mais um Dois Toques, que volta amanhã a partir das 9h15 da noite. E o programa, você não teve a oportunidade de acompanhar, estamos ao vivo, mas você pode acompanhar a reapresentação na madrugada. Siga com a programação da RDC TV e sempre interagindo pelas redes sociais, tá certo? Até amanhã, uma boa noite.
Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.